Força de atrito estático é a força que surge entre o corpo e a superfície que impede inicialmente que o corpo entre em movimento. Então vamos analisá-la. Então, determinação do atrito estático. A imagem a seguir representa uma pessoa tentando empurrar um guarda-roupa. Observe que nas situações B, C e D, essa pessoa faz uma força lateral cada vez maior, né? A gente basta observar a postura da pessoa em contato com o guarda-roupa que a gente observa que ela está aumentando a força lateral que ela está aplicando, mas ela é insuficiente para fazer o móvel deslizar pelo solo. Neste caso, embora o guarda-roupa não deslize, existe uma força que tende a provocar o deslizamento, que é a força realizada pela pessoa. Bom, nós vamos analisar cada caso passo a passo daqui a pouquinho, tá? Nas situações B, C e D, o guarda-roupa permanece em equilíbrio estático graças à força de atrito estático, que atua no sentido contrário à tendência de deslizamento provocada pela força da pessoa. Vamos analisar a situação passo a passo. Então vamos lá. Então, olha, situação A. Não há forças laterais aplicadas sobre o guarda-roupa. Há somente forças verticais, né? O peso para baixo, vertical e para baixo aqui, e a força normal como sendo com o mesmo módulo e em sentidos opostos. Portanto, na vertical esse guarda-roupa permanece em equilíbrio, ou seja, não há penetração do guarda-roupa no solo. E na horizontal, como eu não tenho força aplicada, eu não vou ter relação à condição de equilíbrio estático, tá? Aí a coisa muda a partir do momento que essa pessoa aplica uma força sobre o guarda-roupa, no caso nas condições B e C inicialmente. Olha lá, como o guarda-roupa apoiado sobre a superfície horizontal permanece em repouso, apesar de estar sendo empurrado, podemos concluir que a resultante das forças que atuam sobre ele é necessariamente nula. Assim, nos casos B e C, a força de atrito estático e a força F têm a mesma intensidade. O que acontece aqui? O cara aplicou uma força tentando empurrar esse guarda-roupa e essa força que ele aplicou não foi suficiente para fazer esse guarda-roupa andar. Porém, essa condição do guarda-roupa estar em repouso representa uma condição de equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? Quando as resultantes das forças que agem sobre o corpo são iguais a zero. É igual a zero. Então, observe que para a resultante aqui ser zero, a força de atrito estático tem que ser igual à força que ele aplicou. Aí, na situação C, se ele aumentou a força para empurrar esse guarda-roupa e esse guarda-roupa continua em repouso, isso significa que essa força de atrito estático aqui, ela vai assumir o mesmo valor dessa força aplicada agora. Ou seja, enquanto esse guarda-roupa não entra em movimento, devido à aplicação de uma força que vai aumentando, essa força de atrito estático também vai aumentando junto. Então ele aplicou, por exemplo, aqui uma força F de 10 newtons. O guarda-roupa não andou, a força de atrito estático é 10. Aí vamos supor que na situação C ele passou essa força aplicada para 20 newtons. O guarda-roupa continua em repouso, essa força de atrito estático vai ser de 20 também. Então essa intensidade da força de atrito estático, ela vai aumentando gradualmente de acordo com a força que o cara vai aplicando. Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que isso vai ter que andar. Então esse atrito vai chegar num valor máximo, a partir do momento que essa força de atrito estático chega num valor máximo e o corpo entra em movimento, aí eu deixo de ter atrito de repouso, eu passo a ter atrito de movimento. Ou seja, eu deixo de ter atrito estático,
passo a ter atrito cinético. Então, ó, na situação D, o que aconteceu? Se começar a aumentar gradativamente o módulo da força F, o módulo da força de atrito estático também aumenta. Isso faz com que essas duas forças tenham valores iguais, mantendo o corpo em repouso. No entanto, se continuar a aumentar o módulo da força F, em certo instante, o guarda-roupa ficará prestes a se movimentar. Neste momento, ou seja, no limiar do movimento, a força de atrito estático terá atingido seu valor máximo. Então, ó, por exemplo, aplicou 10 aqui, não andou. Então, o atrito estático aqui é 10. Aplicou 20 aqui, não andou. Então, o atrito estático aqui é 20. Aí vamos supor o seguinte, que ele aplicou 21 aqui, para ficar bem simples o exemplo. Na hora que ele aplicou 21, o guarda-roupa começou a entrar em movimento. Então, o que acontece? Existe um valor de atrito que é um pouquinho menor que esse 21, que é o atrito estático máximo. Então, enquanto houver força de atrito estático, eu não tenho movimentação. Essa força de atrito estático, ela vai desde zero, que é essa condição aqui na situação A, até um valor qualquer aqui na situação D. A partir do momento que esse guarda-roupa entrar em movimento, essa força de atrito estático deixa de existir, passa a atuar sobre o corpo a força de atrito cinético. Então, olha lá, na situação E, se ainda continuar aumentando o módulo da força F, ela atingirá um valor superior ao da força de atrito estático máximo. Por exemplo, se o atrito estático máximo lá era 21, se eu aplicar aqui 21,5, isso aqui anda, certo? Nesse momento, o corpo que estava na iminência de entrar em movimento, iniciará o escorregamento. Agora, deslizando sobre a superfície, o atrito que age sobre ele deixará de ser estático, passando a ser do tipo cinético. Então, olha lá, ó, mudou o atrito aqui, ó. Ele é um atrito cinético. Depois disso, se aumentar ainda mais a intensidade da força F, o corpo ficará cada vez mais rápido. Apesar disso, o valor da força de atrito cinético permanecerá constante, pois ele independe da velocidade com que o corpo se movimenta. O importante é a gente lembrar aqui que essa força de atrito estático, ela depende do índice de aderência, que é o coeficiente de atrito cinético, e da normal, que é a força de compressão entre o guarda-roupa e o chão. Então, quer dizer, o aumento da força que eu aplico no guarda-roupa vai fazer com que ele aumente sua velocidade, porque eu vou ter uma variação na força resultante. Vamos supor aqui, por exemplo, eu apliquei 25 newtons aqui e ele está em movimento e eu tenho uma força de atrito cinético de 21 newton. Então ele vai com uma resultante de 4. Essa força de 21 newton aqui relacionada ao atrito cinético, ela não vai mudar. Ela depende da superfície e do contato. Então, se, por exemplo, eu passar a aplicar aqui uma força de 50 newtons relacionada a esses 21 que eu vou ter aqui, eu vou ter uma resultante maior. Então, essa resultante maior, que é de 29, por exemplo, faz com que essa força aumente a velocidade do meu corpo, tá? Bom, em qualquer situação, para determinar a intensidade da força de atrito estático, é preciso lembrar que, em repouso, a resultante das forças deve ser nula. No entanto, no caso exclusivo de a força de atrito estático atingir seu valor máximo, seu módulo pode ser calculado pela seguinte equação, em que N é o valor da força normal entre o corpo e a superfície de apoio e μe representa o coeficiente de atrito estático. Então, a força de atrito estático ela vai ser diretamente proporcional ao coeficiente de atrito estático, ou seja, ao coeficiente de atrito que mantém o corpo em repouso, e a força normal
que é a força de contato. Bom, similar ao que foi comentado sobre o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, o coeficiente de atrito estático também depende da rugosidade das superfícies em contato. Apesar disso, esses dois coeficientes apresentam valores distintos, valendo a seguinte igualdade. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Pensa assim, é mais difícil colocar, empurrando um carro, é mais difícil colocar esse carro em movimento do que manter o movimento dele depois que ele começa a deslocar, certo? Então, se num exercício eu tiver lá dois coeficientes de atrito, como é que eu vou distinguir o estático do cinético? O maior valor é sempre o estático. Isso é fácil de entender, ó. Para entender o motivo dessa diferença entre os coeficientes, imagine que um corpo está sobre uma superfície sem deslizar. Neste caso, suas rugosidades e as da superfície ficam microscopicamente encaixadas. Isso provoca certa resistência ao início de um deslizamento. Agora, se o objeto começa a deslizar, esses encaixes se rompem e a resistência mencionada naturalmente reduz. Então, quando está em repouso, eu tenho essas rugosidades muito bem encaixadas. A partir do momento que eu coloco esse corpo em movimento, eu quebro esse encaixe, fazendo que esse coeficiente de atrito diminua. Então, toda vez que eu tiver dois coeficientes de atrito, o maior sempre é o estático. Bom, então a força de atrito, o módulo dela, ou seja, o valor numérico associado à unidade, que é o Newton, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Aí vai depender, né? Se for força de atrito estático, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Se for força de atrito cinético, é o coeficiente de atrito cinético vezes essa normal. A direção dessa força de atrito é sempre paralela à superfície de contato, tá? E o sentido, ele vai ser sempre oposto ao deslizamento ou à tendência de deslizamento entre as superfícies. Beleza, pessoal? Bom, com isso aqui eu encerro mais uma parte. Daqui a pouco a gente volta com o resultante centrípeta.